Boa noite, sejam bem-vindos. E vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo, pelos que estão aqui presentes. Esperamos que venha mais alguém. Pedimos em favor dos hinos, e hoje é o dia da celebração da ceia do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais este momento que estamos aqui reunidos como igreja, para te cultuar o teu santo nome, estudar um pouco da tua palavra, celebrar a comemoração da morte de seu filho na cruz, chamada ceia do Senhor. Pedimos em favor dos hinos, e cada um que está aqui presente e os que estão ausentes. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Pode ser 287? Depois vai ter os outros, só lembrar eu o número certo. Vamos lá. Foi pedido primeiro, 489.
287. Acho que é o triste sombrio, né? Amém. Hoje é o dia de celebrar a ceia, mas eu não vou pregar o assunto da ceia, eu vou deixar isso com o irmão Paulo. Ele prega na hora, né? E que Deus use ele mais uma vez, né? Então, livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, do profeta Jonas, capítulo 1. Então todos sabemos que Jonas, Deus chamou Jonas para ele ir pregar em Nínive, a cidade. Mas Jonas não quis.
Por que será que Jonas queria ir para Tarse? Outra cidade. Sabe onde fica a cidade de Tarse hoje? Que país? Sabe não, Paulo? É a Espanha, né? A Espanha. A história do profeta Jonas, ela é integrante. Se a gente observar bem os detalhes, olha, vamos encontrar muitos detalhes que podem enriquecer nossas vidas, mas teria que estudar. No passado eu estudei os 4 capítulos, né? E na casa de uma irmã faz tempo, já também estudamos também. Então, a gente estudando, principalmente, cada mensagem é rica. Depende de nós deixarmos ela entrar no nosso coração. Jonas, com base no seu livre-arbítrio, não escolheu obedecer à voz de Deus. Todo cristão tem um livre-arbítrio de escolhas. Quer dizer, ele pode escolher o que ele quiser. Se ele quer escolher fazer o bem, ele vai fazer o bem. Se ele quiser escolher o mal, ele vai fazer o mal. Mas aí depende de Deus permitir. Agora, ao invés dele ir para Nínive, como o Senhor havia ordenado para ele ir, Jonas, então, pelo livre-arbítrio dele, optou a ir para Tarse. Não é na Espanha, é na Turquia. Está escrito aqui, eu marquei aqui. Então vamos ler então, um pouco do versículo de Jonas. Parece que é na Espanha. Capítulo 1. Eu acho que é Espanha. Então, vamos ver. Então eu vou saber direito isso. Então, Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Olha por quê? Deus tinha mandado ele clamar contra aquela cidade, contra a humanidade, o pecado da humanidade. Ele falou: eu ir pregar isso não vai ser bem-vindo. Ele ficou com medo, ele não foi. Aí no 3 fala assim, aí no versículo 2, eu li de novo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então Deus subiu tudo, a presença dele. Ao 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para ir para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, como fosse que Deus estava livre do Senhor. Olha bem, quando a pessoa quer fazer algo, levantou para fugir da presença do Senhor, para ir para Tarse, e chegou, ele achou lá em Jope um navio que ia para Tarse. Parece que tudo favorecia ele para ir. Aí ele comprou a passagem e pagou, e por aí. Então Deus deu uma incumbência, veio a incumbência de Jonas aqui no capítulo 1. E nós também temos uma incumbência que Deus passou para nós. Como Deus nos chamou, nós, Jesus Cristo, e quando Ele falou para a igreja: ide, fazei discípulos, pregai o Evangelho e ensinar. Então a palavra do Senhor sempre ela é decisiva e firme. Com Deus não se brinca.
Às vezes nós brincamos com Deus como brincar com outro homem, o pai, a mãe. Mostra a verdade do poderoso de Deus desse livro. Aqui, o Espírito Santo está mostrando a verdade do poder de Deus aqui para nós. É para nós lembrar, irmãos, de que ninguém aprende a viver sem ler a palavra de Deus. A pessoa que nunca leu a palavra de Deus, não conhece bem a palavra de Deus, ele deve ouvir e ficar quieto. Às vezes ele vai falar algo que ele viu falar como tradição, como caso que contava muitas histórias, mas na Bíblia não está escrito. Nós devemos usar o que está na Bíblia. No caso aqui, Jonas foi escolhido por Deus para entregar a mensagem, e ninguém mais. Deus escolheu ele. E no fim, tudo sabe a história de Jonas, o que ele passou. No fim, ele foi pregar lá. E era para aquela cidade específica de Nínive que Deus fala para Jonas levantar e ir para lá. A cidade já deu endereço. Mas Jonas, indeciso, talvez com medo, já sabia. Pensa, manda aí no lugar, você sabe que é perigoso. Você fica com medo de um lugar que você não conhece, com vergonha, com timidez. No caso de sexta-feira passada, a gente foi, sabendo que foi convidado lá para aquelas pessoas, o Marco lá e a Maria, o irmão Marcos, não sei, Deus sabe. E a gente vai comer com receio, assim. Você vai na primeira vez. Jonas, ele toma outra direção por decisão própria. Nós devemos tomar sempre uma decisão de Deus. Nós sabemos quando Deus está se agradando com aquilo que nós estamos fazendo. Se a gente toma a decisão para ir no culto, sabe que é uma decisão, agrada a Deus. Se nós apitarmos, eu não vou no culto hoje por isso, por aquilo, se Deus permitir, não vai mesmo, porque não vai levar ninguém, ele tem poder para levar. Mas pense bem, Deus se agrada, eu posso ir ao culto. E não vai. Então Jonas tomou uma decisão própria, e não foi aonde o Senhor mandou ele ir. E viu só o que aconteceu com Jonas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós num modo diferente. Nós não vamos tomar um navio e andar no meio do mar. Nós pode pegar um carro, pode estar num carro, ou numa bicicleta, ou numa moto, ou a pé, o que seja. Deus pode fazer algo, e a gente, quem tem sabedoria e conhece, está desobedecendo a Deus, ele sabe. Você diz, porque eu mereço. Então Jonas não obedeceu o chamado de Deus. E ele, por decisão própria, achou que estava correto, na opinião dele, talvez, não sei, ou incorreto. Ele tomou outra direção que não era do Senhor. Então a fuga de Jonas e o seu castigo, o versículo 2. Aí Deus falou para ele, levanta-te. Primeiro você tem que levantar. Ninguém vai fazer algo sentado. Aqui está sentado, levanta-te na vida espiritual. Nós temos que levantar para poder ir. Se é para ir para outro lugar, você pode ir trabalhar também sentado no lugar. Mas para você estar ali sentado, você saiu de algum lugar para vir ali para trabalhar. E vai à grande cidade, fala grande cidade de Nínive. Reclama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nínive era a capital do poderoso Império Assírio. Ela era uma força temível e terrível,
e dominante no mundo daquele tempo. Por isso que ele ficou com medo. A mensagem dada a Jonas pelo Espírito Santo foi esta: levanta-te e vai a Nínive, a cidade de Nínive. Ele fala para nós hoje: levanta-te, prepara e vai para a igreja. Vai louvá-lo ao Senhor. Vai ouvir a mensagem, ou vai pregar. Mas deve ter sido uma surpresa enorme para Jonas, pelo profeta Jonas, porque nenhum profeta, diz a história, tinha sido enviado aos gentios, especialmente aqueles que são tão cruéis como os ninivitas. Então Jonas, por isso ele temeu. E além disso, a ordem dada pelo Senhor a Jonas era muito clara. Tem vezes que nós ficamos em dúvida quando algo que nós vamos fazer, mas tem coisa que é bem clara para nós que nós devemos fazer ou que nós não devemos fazer. Só que foi assim: clama contra ela, clamar contra ela. Não é para pregar coisa boa a favor a ela. Como que você vai pregar numa igreja a favor da igreja? O pecado, por exemplo. Precisa pregar contra o pecado. Pregar, ensinar para obedecer a Deus. Não era uma palavra que ia agradá-los. Com certeza não ia agradar. Então ele optou para não ir. Porque era de advertência contra os pecados dos ninivitas. Sabemos muito bem que ninguém gosta de ouvir isto. Se alguém pregar contra o nosso gosto pecaminoso. Às vezes a gente gostamos de algo que Deus não gosta, Deus odeia, que a Bíblia ensina o contrário, para nós não fazermos. Ele ia dizer do juízo que estava para vir naquela cidade. E nós pregamos que o juízo de Deus está para vir a qualquer momento, um dia vem. Nós não sabemos. Um dia a morte vem, irmãos, também. E nós devemos estar preparados para esse dia. Nós não devemos estar dormindo como os demais. Nós devemos estar vigiando, em orações, vigiando contra os inimigos. Seja perto, seja longe, mas cedo ou tarde o juízo de Deus vem. Depois da morte há 2 lugares de morada, não tem 3 e não é um só. Tem hora que eu abro o celular no Facebook, eu vejo as pessoas, tem hora que dá vontade de escrever, mas não dá. Todo que morreu, a pessoa louva, está lá no céu. O céu está fazendo festa. Os irmãos, quem conhece a Bíblia não pensa de assim, não é bem assim. A Bíblia fala que os anjos fazem festa nos céus quando um pecador se converte, quando alguém se arrepende dos pecados. Então, quando ele morre, ele vai para os céus. Mas nós não podemos falar que todos que morrem vão para os céus. São poucos que vão para os céus. Agora o homem faz tudo o que quer nesta vida, aproveita bastante. Tudo que o mundo oferece de coisas boas, para a carne, mas para o espírito é um veneno. Após a morte, 2 moradas eu falei, céu ou inferno. Tem só esses 2 lugares. Aqui tem tantos lugares na terra para a gente morar. Não está contente aqui? Muda para outra cidade. Não está contente em uma firma? Passa para outra. Não está bom Birajara? Vai para Vilândia, vai para Bauru, vai para a cidade grande. Tem bastante moradas. Tem para escolher.
Mas depois da morte só tem duas: céu e inferno. Hoje estamos vivendo aqui no planeta Terra. Uns estão muito bem e outros não. Uns estão gozando de alegria, de prazeres, e outros estão sofrendo. Quanto que não estão sofrendo numa cama, no leito, desenganado do médico? Se tiver, a alma estiver salvo, está melhor que todos os outros. E se não tiver? Agora, após a morte, vocês sabem para onde vão morar? Quem tem Jesus Cristo sabe para onde ele vai morar. Não é dizer, eu sou membro da Igreja Batista, fui batizado, eu vou para o céu. Não. Se ele foi batizado, é membro da Igreja Batista, mas já foi salvo antes de batizar, já tinha aceito Jesus Cristo na vida dele, batizado no Espírito Santo, no sangue de Cristo, na morte de Cristo, como diz Paulo em Romanos capítulo 6, aí esse pode dizer que é rico para com Deus. Quem está com Cristo sabe para onde vai. E quem não está com Cristo deve saber para onde que vai. Precisa avisar. Porque alguém deve ter pregado para o Evangelho de Jesus Cristo a ele ou a ela. Nós não podemos, que for 2 minutos, que for 1 minuto. Prega. Convida para vir na igreja. Tem que deixar a pessoa ciente saber que igreja nenhuma salva ninguém. Igreja nenhuma cura a enfermidade de ninguém. Tudo que pode fazer isso, que tem esse poder, é Deus. Deus tem poder em Jesus Cristo. Ele salva quem está perdido, Ele cura quem está doente. Mas é Ele. Nós podemos fazer a nossa parte, orar a Ele, pedir a Ele em favor daquela pessoa, daquele enfermo, se é da vontade dEle, que Ele cura. É isso que é o nosso dever de fazer. Pois que ninguém vai ter desculpa de não saber a Bíblia. Ela está aí pronta para todos lerem a Bíblia. Por isso que ninguém gosta de ouvir falar sobre isso, porque não agrada o coração de ninguém falar do inferno. Pessoa quer que pregue coisas boas. É bom pregar coisas boas, mas mostrar a realidade. Por isso o profeta Jonas foi mandado pelo Senhor ir sobre uma nação aonde ele rejeitou ir. Ele desobedeceu a ordem do Senhor, que o Senhor deu a ele, aquele profeta Jonas. Era para ele ir a Nínive, para ele pregar contra ela, contra o pecado dela, que a malícia dela, os pecados delas, tinha chegado até na presença de Deus. Mas ele, na primeira vez, Jonas não foi. Mas não teve jeito, né? Deus é o juiz de toda a terra. Nínive, a última capital do Império Romano, assírio, aliás. Jonas, em sua mente, na mente dele, no pensamento dele, ele entendia que o pronunciamento dele acerca do julgamento que ele ia pregar, que o Senhor tinha falado para ele pregar contra aquele temido, odiado Império Assírio, era nulo, era em vão. Ele falou: o que eu vou fazer lá? Ele deve ter pensado: vai ser tudo em vão. E às vezes nós pregamos, irmãos, às vezes nós pregamos e é em vão, porque a pessoa não recebe.
Mas só que não é em vão, porque a parte nossa nós fizemos. Deus reconhece. Pronto, eu preguei, você fica contente, você fica feliz. Você prega com a pessoa. Eu falei um dia lá usei do Carlito, lá no Marcelo Lima. O Carlito, primeiro, quando ele era membro da igreja, que ele trabalhava no açougue, quando ele pregava o evangelho, daqui a pouco ele morria aquela. Eu não vou falar o nome que eu falei lá. Ele pregou, pronto, morria. Então ele ficou quite, ele pregou. Aí ele falou, aí o segundo falou, anunciou, eu preguei para fulano, daqui a pouco eu anunciei ela que morreu. Terceiro, que nós lembramos, também, não vou falar os nomes, naquele tempo. Pregas, irmãos. Mas a mensagem sempre oferece o quê? Uma oportunidade. Para que venha arrepender-se. Arrepender dos pecados. Nínive era o foco da ira divina, porque é voltada para o mal. O povo era muito cruel. Agora Jonas se recusa e foge de Deus. 3. Porém, Jonas se levantou, pronto, tudo bem, para fugir da presença do Senhor, para Tarse. Deus, quando chamou Abraão, olha, Abraão aceitou e foi. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsa, todo ajudando. Pense bem, a pessoa quer desobedecer, então vai dar tudo certo. Para todas as caronas certas, todas as oportunidades. Pagou, pois a sua passagem não foi de graça, pagou, pronto, aqui. E desceu para dentro dele, quer dizer, dentro do navio, para ir com eles, os outros, no navio, para Tarse. Para longe da presença do Senhor. Ninguém fica longe da presença do Senhor. Longe da onde o Senhor queria que ele ia. O que é Tarse na Bíblia? Tarse é o lugar de fuga. Nínive é o lugar que o Senhor Deus enviaria Jonas. O medo fez Jonas desobedecer a Deus, desviando a rota do seu destino. Ele sabia, Deus queria que ele fosse em tal lugar. Ele desviou a rota dele. Nós fazemos isso, irmãos. Deus quer que nós vamos hoje na igreja ou ir pregar em um outro lugar. Desvia o destino. Vocês acham que Deus não está vendo isso? Será que os crentes hoje estão tão ingênuos assim, que não sabem que está desagradando Deus, que Deus não está contente, irmãos? Tem tanto tempo. Irmão, o culto acaba 8h30, dá tempo depois de ir aniversário e fazer tanta coisa. Tarse está localizada na costa da Espanha e estava na direção oposta de Nínive. Jonas foi enviado ao longínquo Oriente, enquanto que ele estava fugindo para o ocidente, distante da presença de Deus. E se aproximando mais e mais da necessidade da presença de Deus. Quanto mais nós fugimos, irmãos, de Deus, mais precisa da presença de Deus. Aí que deve buscar, considerando que Deus está presente, até mesmo nos confins dos mares. Escapar é impossível escapar de Deus. Lá no livro de Salmos 39, versículo 9 e 10, diz assim: olha o que o salmista diz: se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali
a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então quer dizer que até na extremidade do mar, lá no fundo, irmão, Deus conhece nós. Ele que fez cada um de nós. Cada um tem um jeito. Deus que criou nós. Nós devemos entender, amar Ele por isso, porque nós não viemos por acaso neste mundo. Desde antes da fundação do mundo, Deus já soube de cada um de nós. Agora aqui no versículo 4, o Senhor envia uma tormenta. Quem é que não tem medo de um temporal feio, de chuva, de vento? Quando nós morávamos nos sítios, irmão, dava medo, né? Os molecados entrar debaixo da mesa. Dava aquele temporal que ele vinha e que coxava as árvores, os coqueiros, os bambus, as moitas de bambu, da teira. Uau! Só de ver. E nós tudo protegido, que nem debaixo de uma mesa, assim, que nem pintinho debaixo da galinha. E o pai, aquele homem grande, andando assim, Deus é grande, Deus é grande, Deus é... Só nele falar isso, nós ficava já confiando naquilo. Ó, 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a pronto de quebrar-se. Olha, você imagina no mar, como que o navio voando, aos marinheiros estranhos, um grande vento no mar, irmãos. É somente a primeira de várias frases dessa natureza. Então o Senhor se interpôs diretamente para guiar os assuntos do profeta. As orações dos marinheiros, agora no 5, olha que interessante. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um com seu Deus. Olha aí, ó, com seu Deus. Letra minúscula. Que era tudo incrédulo, pelo jeito. Ó, depois se converteram. Cada um fez o que ele sabia da religião dele. Clamou com seu Deus. E lançaram ao mar as cargas. Olha o prejuízo que um desobediente fez isso. E esvaziaram a carga e jogaram no mar, no navio, para o aliviarem do seu peso. Achavam que era o peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Mas como que ia dormir? Um profundo sono, sabendo que está desagradando a Deus. Ele acho que não preocupou, ele está dormindo. Não há consciência tão insensível como a de um servo de Deus ciente da sua desobediência. Os marinheiros estavam orando, mas Jonas estava dormindo em paz, mas uma paz passageira, e os marinheiros orando. A tormenta era terrível, e os marinheiros a bordo tentavam fazer tudo para o navio, para salvar o navio, para não perder o navio, a carga, etc. Mas o problema não era o navio, não era a carga, não eram as pessoas. E sim, o problema era Jonas desobedecendo a Deus. Olha o que aconteceu, por causa de um. O peso era o seu pecado de desobediência. Não tem peso mais que pesa mais que o pecado na balança de Deus. Desobedecer a alguém não é bom. Se desobedecer ao pai, desobedecer à mãe, o patrão, qualquer outra coisa, não é bom. Agora, imaginam só desobedecer a Deus. É o pior de todas as situações na vida de alguém. Jonas é mandado que orasse. 6. E o mestre do navio
chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha, ao seque, não foi com aquela fé, mas arriscou. Então aqui nós vemos a negligência, o descuido omisso do profeta Jonas, foi repreendida pela fé dos pagãos. Repreenderam ele. Você imagina só nós sendo um cristão, um pagão que não conhece a Cristo e nos repreendeu. Opa, você é crente, você está fazendo isso? Opa, você não é crente? Que usa falar, é uma vergonha, como diz o Bóricas, é uma vergonha. Te levanta e clama ao teu Deus, falou assim para ele. Nos diz que o ímpio roga a Jonas para que ore a Deus, o Senhor. Possivelmente ele terá ele falou assim, possivelmente ele terá compaixão de nós e não perecemos, pois mostra a fé em Deus. Embora que estes marinheiros adoravam a deuses, né, aqui eles empregaram a palavra de Deus. A confissão de Jonas, agora no 7 Jonas vai confessar. Ele dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. A sorte caiu em quem? Em quem caiu? Em Jonas. Caiu sobre Jonas. A sorte que eles lançaram não os indicou a causa, mas sim a pessoa que causou todo esse incidente, tudo aquele, pronto. E esta pessoa era Jonas, que estava fugindo de Deus. Olha só, o que nós vemos é o que é a desobediência. A vez por nós desobedecer a Deus, além de nós estar pecando, vai pecar mais aonde, que vai prejudicar mais gente. Por exemplo, a família. Por exemplo, onde que você está? Ou a igreja, né? O lançar sorte era uma forma comum de adivinhar no mundo antigo. Este método é usado para descobrir a vontade dos deuses. Mas este método de discernir a vontade de Deus não foi proibido no antigo Israel, pois o Senhor governou até este modo sobre tirar sorte. Em Números 26 e 25, eu vou ler 26 e 55. Todavia a terra se repartirá por sorte segundo os nomes das tribos. Não vou ler, que tu não vai edificar. Então vamos para continuar de Jonas, que é muita coisa aqui. 8. A confissão de Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Já queria saber que ocupação era de Jonas. De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Eu falei uma vez, vou falar de novo, só com ele aqui, acho que o Major Aristide vai lembrar. Quando falo em Jonas, eu lembro no Olavo, irmão do Arlindo. Penso que é daquele estilo assim. Lembra dele? Lesão, Aristide, deve lembrar. O Olavo, irmão do Arlindo Dias. 9. E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Olha bem, agora levantou o espiritual, né? E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Identifica em termos religiosos
O Senhor Deus não é apenas uma divindade pessoal, familiar ou nacional. Ele é Deus supremo e soberano, o Criador do céu e da terra. Irmão Paulo, pode preparar que eu vou ler o 10 aqui, se eu paro. Aí eu vou desligar lá. O 10, então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe tinha declarado. Então, os irmãos, não devemos desobedecer a Deus. Devemos obedecer, que isto é da vontade de Deus. Amém?